Olá, pessoal! Eu sou a professora Rafaela Camargo e hoje a gente vai estudar um pouquinho para concurso. Se você não me acompanha no Instagram, lá eu abri uma votação e perguntei qual aula vocês queriam que eu colocasse aqui no YouTube para preparatório para o concurso de Cariacica. E mais votado foram as legislações municipais. Então prepara que agora a gente vai estudar um pouco sobre o Plano Municipal de Educação de Cariacica. Slide na tela, que a aula já vai começar. O Plano Municipal de Cariacica foi elaborado no ano de 2015, 22 de setembro. E aí a gente já tem ali uma noção que foi assim, quase no final do ano, já no segundo semestre, em 2015, ok? Então vamos seguir com os slides para a gente poder entender um pouco sobre o que o Plano Municipal de Educação de Cariacica vai trazer para a gente. Bom, primeira coisa que eu preciso levar em consideração, o plano vai valer por 10 anos. Ah, mas Rafaela, tivemos aí algumas resoluções que vai aumentar. Bom, vamos falar o que está na lei, porque a banca vai cobrar o que está lá na lei, tá? Então, lá na lei vai dizer que a vigência desse plano, ela é de 10 anos, ok? E aí eu gosto muito de falar o seguinte, grava esse número, 10. Por quê? As diretrizes também são 10. E aí a gente grava aquele assim, ó, 10 de 10. Vale por 10 anos e tem 10 diretrizes. E eu vou pedir você para gravar esse número, porque lá na frente o número vai mudar. Só que vai ter uma relação que eu vou explicar para você. Então, o plano, além de valer por 10 anos, ele tem 10 diretrizes no total, que eu vou trazer para vocês para a gente poder analisar aqui. Primeira diretriz, erradicação do analfabetismo. Segunda, universalização do atendimento escolar. Terceira, superação das desigualdades educacionais, respeitando a base familiar. E você não vai esquecer disso aqui, tá? Porque a gente vai superar as desigualdades educacionais, mas a gente vai respeitar a base familiar. E aí é o que está falando no plano, ok? Melhoria da qualidade da educação, formação para o trabalho e para a cidadania, e a gente para um pouquinho e presta atenção. Tem aqui uma semelhança com a LDB? Temos uma semelhança com a LDB. Então, a gente precisa prestar atenção que não adianta só eu estudar o plano, eu preciso ter uma noção de LDB também, eu preciso ter uma noção de Constituição no que tange à área de educação, tá? Para eu poder compreender um pouco sobre esse plano. Promoção do princípio da gestão democrática, que também está lá na LDB, a questão da gestão democrática. Promoção humanística, científica, cultural e tecnológica. Estabelecimento de meta para a aplicação de recurso público em educação. Vejam só, quando eu estudo LDB, a LDB ela já traz um percentual que é mínimo para o município e para a União poder aplicar na educação. Só que no plano eu vou trazer também, né, uma das diretrizes é estabelecer uma meta de aplicação do recurso, porque a galera, ao analisar, né, o sistema educacional, percebeu assim, cara, tá faltando investimento, precisamos investir mais. E aí uma das diretrizes do plano é estabelecer uma meta de aplicação dos recursos públicos em educação. Outro item é a valorização dos profissionais da educação. E, por último, nós temos a promoção dos princípios do respeito aos direitos humanos e a sustentabilidade socioambiental. E aí você vai gravar isso aqui, ó, socioambiental. O que a banca gosta de fazer? Eles vêm e traz uma pergunta assim, dentre as opções abaixo, qual que não faz parte das diretrizes do PME? Vejam só. E aí, quando a galera vê isso aí, socioambiental, geralmente a questão anterior estava falando, por exemplo, de uma política de educação ambiental. E aí você olha e fala, não, socioambiental vai estar lá dentro de educação ambiental, não tem nada a ver. Não, gente. Tem aqui socioambiental no Plano Municipal de Educação. E aí, presta atenção, como que eles colocam para confundir a gente? Eles colocam
socioemocional, sociocultural, sócio o que for, menos socioambiental. Então, olha só, tem socioambiental na diretriz do Plano Municipal de Educação de Cariacica e você não pode esquecer isso, porque isso pode ser chave de questão, ok? Vamos lá, então. As metas, e aí, deixa eu explicar, vamos fazer um recorte aqui e vamos explicar sobre o plano. Veja só, você, meu querido professor, vai fazer um plano de aula. Nesse plano de aula, antes de você planejar, você precisa fazer um diagnóstico para poder entender como que está a sua turma, digamos assim. Então, quando eles foram fazer esse plano, eles também precisaram fazer um diagnóstico. Ponto, ok. Depois, quando você vai fazer o plano, fez o diagnóstico, entendeu como que está a sua turma, você precisa colocar as metas, né? Quais os objetivos, o que que você precisa alcançar. E aí, nesse plano, no final dele, nós vamos ter as metas. O que que a gente quer alcançar? Só que não é só o que eu quero alcançar. Eu preciso dizer o que que eu vou fazer para poder alcançar. Vamos pensar aqui comigo. A minha meta é passar no concurso público. Qual a estratégia que eu vou utilizar para poder passar no concurso público? Estudar, ok? Então, a estratégia é o que você vai fazer para poder alcançar a sua meta. E aí, lá no final do plano, a gente vai ver um pouco sobre meta e sobre estratégia, ok? Então, no artigo 4 do plano, voltando aqui para o slide, vai dizer o seguinte, que as metas previstas, né, no anexo dessa lei deverão ter como referência o PNAD. E o que é o PNAD? É a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio. Além da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio, a gente vai usar o censo demográfico, os censos nacionais da educação básica e também da educação superior. Mas, Rafael, o município ele não é responsável por educação superior. Vamos focar o que está aqui no plano, né? Porque vejam só, eu tenho indivíduos que moram dentro desse município e eu quero que esses indivíduos ingressem no ensino superior. Então, eu preciso fazer ali algum mecanismo para poder fazer isso acontecer, ok? E aí nós temos o seguinte: o poder público não tinha muitos elementos de pesquisa para poder entender como que estavam a população de 4 a 17 anos que tinham deficiência. Então ele diz o seguinte nesse plano, que o poder público vai ampliar as pesquisas com fins estatísticos para poder ter informação detalhada sobre a população de 4 a 17 anos com deficiência, ok? Bom, se eu tenho um plano, que é o que eu pretendo fazer, esse plano, né, precisa ser monitorado. Alguém vai monitorar isso, vai ver o que está sendo cumprido, o que não está sendo cumprido. Então, quem é que vai monitorar? Nós temos aí a Secretaria de Educação, que é a SEMI, a Comissão de Educação da Câmara de Vereadores, e aí você presta atenção, não é a Câmara de Vereadores, não é a Câmara de Vereadores, é a Comissão de Educação que está dentro da Câmara de Vereadores, ok? Nós temos aí o Conselho Municipal de Educação de Cariacica e nós temos o Fórum Municipal de Educação de Cariacica. E o que esses entes, né, o que esses órgãos vão precisar fazer? Eles vão precisar divulgar os resultados de monitoramento e de avaliação nos respectivos sítios, né, nos sites da internet, analisar e propor política pública para poder assegurar a implementação das estratégias e o cumprimento dessas metas, e analisar e propor uma revisão de percentual de investimento público em educação. Olha só a revisão de percentual de investimento público aparecendo aqui de novo, tá? Prestem atenção nisso. Bom, a cada 2 anos, o município precisa divulgar os estudos voltados para o aferimento do cumprimento das metas. Então, a cada 2 anos, o município vai divulgar como que está o aferimento, né, do cumprimento das metas desse plano. O que a gente conseguiu alcançar, o que a gente não conseguiu alcançar e o que a gente vai fazer, ok? Então, vamos lá.
Investimento em educação, que eu pedi vocês para poderem gravar, vejam só. O investimento em educação vai ser avaliado no 4º ano de vigência desse plano. Lembra que o plano ele foi feito em 2015? Não se esqueçam. Então, vai ser avaliado no 4º ano de vigência desse plano e poderá ser ampliado por meio de lei para poder atender às necessidades financeiras e os cumprimentos das demais metas. O Fórum Municipal de Educação, que é um daqueles que vai monitorar, ele tem a responsabilidade de acompanhar a execução do Plano Municipal de Educação e o cumprimento das suas metas. E também ele é responsável pela promoção e a articulação das conferências municipais. Vejam só, se o plano é da educação, e na educação eu tenho várias pessoas, eu tenho professores, eu tenho outros profissionais de educação que fazem parte disso, né? Eu preciso fazer uma conferência para ouvir essa galera e até mesmo para poder informar essa galera. Então, o Fórum Municipal de Educação, ele vai ser responsável para poder articular as conferências municipais. E de quanto em quanto tempo essas conferências vão acontecer? Essas conferências, lembra que o plano vale por 10 anos? O plano vale por 10 anos. Essas conferências precisam acontecer no mínimo 2 vezes ao longo desses 10 anos. Qual o intervalo dela? É uma no ano e outra logo no ano seguinte? Não. O intervalo aí, é de 4 anos entre elas. Então, dentro desses 10 anos, eu preciso ter no mínimo 2 conferências, com intervalo de 4 anos entre elas, ok? E aí, o que a conferência precisa fazer? Ela tem o objetivo de avaliar a execução do plano. E também ela tem o objetivo de subsidiar ali as discussões e a elaboração do próximo Plano Municipal de Educação, do plano que vai valer pelos próximos anos, ok? O município de Cariacica, ele fica responsável por instituir o sistema de avaliação da educação pública municipal. E aí, Rafaela, mas já tem as avaliações externas a nível federal, a gente já tem o PAEBS, que é a nível estadual, a gente vai ter a municipal aqui de acordo com o plano, tá? Então, o Plano Municipal de Cariacica, ele vai dizer o seguinte, o município de Cariacica precisa ter um sistema de avaliação de educação pública municipal. Para quê? Né, para poder ser utilizado como fonte de informação, para poder avaliar a qualidade da educação municipal de Cariacica, tá? Então, essa é a intenção do sistema de avaliação de educação pública municipal. E aí, se eu tenho um plano que ele vai terminar com 10 anos, eu preciso organizar para eu poder fazer o meu próximo plano. Então, tem um tempo previsto em lei que eu preciso fazer isso. No final do primeiro semestre do 9º ano de vigência do plano, quem vai fazer? O Poder Executivo, não é o Poder Legislativo, tá? Vejam só. O Poder Executivo, no 9º ano de vigência do plano, para ser mais específica, no final do primeiro semestre do 9º ano de vigência do plano, o Poder Executivo vai encaminhar para a Câmara Municipal um projeto de lei sobre o Plano Municipal de Educação do próximo decênio. E esse projeto de lei tem que ter um diagnóstico do que já aconteceu, do que já foi feito, do que a gente já conseguiu alcançar, as diretrizes, tal como a gente tem nesse, e as metas e as estratégias para o próximo decênio, ok? Então, o Poder Executivo tem que fazer isso aí no 9º ano de vigência, no final do primeiro semestre, beleza? Bom, falei para vocês sobre o que era meta e o que era estratégia. E agora a gente vai conversar um pouco sobre as metas. Vejam só, lembra que eu pedi você para poder gravar o 10 de 10? Vale por 10 anos esse plano e ele tem 10 diretrizes. 10 mais 10 é quanto? 20.
Então, eu tenho 20 metas, ok? 20 metas. Ele vale por 10 anos, ele tem 10 diretrizes e a soma disso aí, ó, são as metas. Ele tem 20 metas, ok? E aí, gente, vamos focar aqui numa coisa, numa informação. Algumas metas, né, algumas estratégias desse plano que foi elaborado lá em 2015 foram alteradas no ano de 2023. Cada meta tem um número diferente de estratégia. Tem meta que tem 5, tem meta que tem 10, e aí tem várias estratégias, um número variado de estratégia. Eu não vou falar sobre todas as estratégias para você, senão esse vídeo aqui vai ter, sei lá, 24 horas, não tem como. O que é que eu vou trazer para você? Eu vou trazer a meta e eu vou trazer algumas estratégias dessa meta. E aí, o que você precisa ter em mente? Por exemplo, a primeira meta, ela vai falar sobre educação infantil. Como que a banca pode te cobrar isso? E aí você vai prestar atenção aqui, olha só. Como que a banca pode te cobrar isso? A banca pode trazer lá, na meta 1, que fala sobre educação infantil, nananana, qual das opções abaixo não faz parte das estratégias? O que você vai entender? A meta não fala de educação infantil? Então a estratégia que não estiver falando de educação infantil é a errada, ok? Então é isso que você precisa saber. Você não precisa se desesperar e pensar, cara, eu não sei todas as estratégias, não tem como saber. O que você tem como saber é o que é educação infantil, o que é ensino fundamental, o que é ensino médio. E aí eu já pulo um gancho para você poder estudar a aula de LDB comigo no curso que tem o link aqui embaixo. O curso completo para o concurso de Cariacica, no que diz respeito às questões de legislação, específico de séries iniciais, né, que é ensino fundamental, específico de pedagogo e específico de educação especial. Então, nós temos aí legislação e os específicos desses 3 cargos no link aqui embaixo do meu vídeo. Você pode clicar e vir estudar comigo os outros conteúdos. Então, na aula de LDB, eu vou explicar tudinho para você o que é educação infantil. Tem uma aula específica de educação infantil. Ah, Rafaela, mas não tem cargo de educação infantil disponível. Mas é conteúdo de prova, porque a gente está falando sobre as etapas da educação básica, ok? Então, a gente precisa estudar, sim. Educação infantil, ensino fundamental, tem tudo organizadinho em módulos, apostila, simulado, para você poder estudar. Então, clica no link aqui na descrição do vídeo e vem estudar comigo nas outras aulas. Pronto, paramos aqui, vamos falar das metas? São 20 metas, vamos falar de cada uma delas. Primeiro, vai falar sobre educação infantil. E aí, para você gravar, o que acontece? As metas, elas vão assim se escalonando em relação às etapas. A primeira vai falar de educação infantil, depois a gente vai falar de ensino fundamental, ok? Então, só para você ter uma noção. Então, a meta 1, ela vai falar da educação infantil. E ela vai dizer o seguinte, que a intenção é universalizar até 2016. O que é isso? Vamos atender todas as crianças de 4 e 5 anos até 2016 na educação infantil na pré-escola. Rafaela, por que 4 e 5 anos? Porque 4 e 5 anos é a idade obrigatória da educação básica, ok? Então, universalizar até 2016 a educação infantil na pré-escola para as crianças de 4 e 5 anos. E atender, no mínimo, 50% das crianças até 3 anos, até o final de vigência desse plano. Por que eu deixei as crianças de 0 a 3 anos no final? Porque o obrigatório é 4 e 5 anos, ok? Então, vamos lá. Quais estratégias que eu posso fazer, né, que o município pensou em fazer para poder alcançar essa meta? Dentre elas, nós temos aqui, ó, implantar até o 6º ano de vigência do plano a avaliação da educação infantil. Eu vou até mudar a cor aqui, gente, para você prestar atenção. Olha só, a avaliação da educação infantil. E aí tem as pessoas que falam bem assim, que dá um salto nessa hora e fala assim,
Não, mas educação infantil não tem avaliação, não tem prova. Desde quando a avaliação é prova, gente? Prova não é um instrumento avaliativo, isso você também vai descobrir lá na aula de currículo do curso para Cariacica. Então, olha só, a avaliação eu posso avaliar. Quando eu faço lá o meu relatório dos meus alunos da educação infantil, é uma forma de avaliação. Quando eu faço uma avaliação institucional, é uma forma de avaliação. Então, o que essa estratégia vai trazer? Que vai implantar até o 6º ano de vigência desse plano a avaliação da educação infantil para ser realizada a cada 2 anos. Para quê? Né? Para que essa avaliação? Mais uma para poder aferir a infraestrutura física, o quadro de pessoal, condição de gestão, recurso pedagógico, situação de acessibilidade e entre outros indicadores relevantes. Ok? Outra estratégia nós temos aqui, ó, priorizar e fomentar o acesso à educação infantil para as crianças de até 3 anos e garantir 100% da galera, né, o acesso às crianças de 4 e 5 anos, ofertando um atendimento educacional especializado, complementar e suplementar aos alunos. Mas pera, Rafaela, você não falou que a meta era de educação infantil? Por que está falando de educação especial? Vejam só, pessoal, a educação especial, ela não é transversal, ó, ela não é transversal, ela não vai passar por todas as etapas, níveis e modalidades da educação. Então, eu tenho também educação especial na educação infantil, ok? Garantir o acesso à educação infantil em tempo integral para as crianças de até 5 anos, conforme estabelecido nas diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil, para poder assegurar, no mínimo, 50% nas escolas municipais. Então, eu tenho que ter, no mínimo, 50% nas escolas municipais em tempo integral, de forma a atender pelo menos 25% das crianças na educação infantil em tempo integral, ok? E aí eu tenho uma preferência dessas crianças na educação em tempo integral. São as crianças em situação de vulnerabilidade social. Aqui eu estou falando de tempo, tá? Eu estou falando de tempo integral. Quando eu falo de tempo, eu estou falando de horas, de quantas horas essas crianças vão ficar dentro da escola, ok? Eu não estou falando de educação integral, eu estou falando de educação em tempo integral, beleza? Meta 2. Se a meta 1 falou da educação infantil, a minha meta 2 vai falar do ensino fundamental. E a ideia da meta 2 é universalizar o ensino fundamental de 9 anos para a população de 6 a 14 anos. E garantir pelo menos 95% dos alunos concluam essa etapa na idade recomendada, ou seja, que eles não reprovem, tá? Que pelo menos 95% desses alunos concluam o ensino fundamental na idade recomendada. E quais as estratégias? O que a gente pretende fazer para poder alcançar essa meta? Garantir aí uma estrutura nas escolas para as práticas desportivas, promover parceria com o órgão público de assistência social, saúde e proteção à infância, adolescência e juventude para fazer uma busca ativa dessa galera que está fora da escola, desenvolver formas alternativas de oferta do ensino fundamental para quem? Para quem tem criança que está inserida em família com atividade em caráter itinerante, que vive viajando. Então, se eu tenho profissionais que se dedicam à atividade itinerante, a ideia é fazer alternativas para poder ofertar o ensino fundamental para essas crianças, ok? Já na meta 3, nós vamos ter um foco aí no ensino médio. Mas, Rafaela, o ensino médio ele não é de responsabilidade do Estado, esse plano é municipal. Gente, mas eu tenho indivíduos que moram nesse município que estudam no ensino médio. Então, vamos ver o que essa meta vai falar? Buscar a universalização até 2016 do atendimento escolar para toda a população de 15 a 17 anos
e articular com o Estado e a União para que seja elevado até o final do período de vigência a taxa líquida de matrículas no ensino médio para 95%. Por que isso? Porque eles perceberam que a galera estava saindo do ensino fundamental e não estava entrando no ensino médio, né? Estava saindo do fundamental e não estava continuando os estudos. Então, a ideia aqui é universalizar, né, essa galera de 15 a 17 anos, que elas estejam no ensino médio e aumentar as matrículas para até 95%. Qual a estratégia que eu vou usar para poder isso acontecer? Instituir um setor, e aí eu tenho um prazo, né? Ô povinho que gosta de prazo, gente! Instituir um setor num prazo de 2 anos, a partir da vigência desse plano, para poder estruturar e fortalecer o acompanhamento e o monitoramento do acesso e permanência dos jovens beneficiários de programa de transferência de renda. Esses jovens que ganham as bolsas, né? Esses jovens a gente vai poder fazer um acompanhamento e um monitoramento sobre a frequência, o aproveitamento escolar, o rendimento deles e a interação com o coletivo, ok? Meta 4 vai falar da minha amada educação especial. E aí, qual é a meta 4? Vamos universalizar para a população a partir de 4 anos. Por que a partir de 4 anos? Porque 4 anos é obrigatório, gente, é obrigatório, tá? Universalizar para a população a partir de 4 anos o atendimento escolar aos estudantes com deficiência, transtorno global de desenvolvimento, altas habilidades ou superdotação. Rafaela, cadê os outros? Cadê o TOD? Cadê o TDAH? Se você estudar na aula de educação inclusiva, você vai entender por quê, na Política Nacional de Educação Inclusiva, que são esses aqui. Transtorno global do desenvolvimento, altas habilidades, superdotação, né? E também os estudantes com deficiência, ok? Então, vamos lá. Quais são as estratégias? Ampliar ao longo desse plano o número de salas de recurso multifuncional, ok? De acordo com a demanda de fomentar a formação continuada dos professores para o AEE, tá? Então, além da gente aumentar o número de sala, vamos também fazer formação de continuada para o professor de educação especial, para ele poder realizar o atendimento educacional especializado. E aí é só na escola urbana? Não. Na escola urbana, na escola do campo, na escola indígena, comunidade quilombola e também que atenda as populações ciganas. Meta 5, e aí chegamos nesse chuchuzinho que eles gostam de cobrar uma pegadinha com gosto nisso aqui. Olha só, a meta 5 vai dizer o seguinte: vamos alfabetizar todas as crianças até, no máximo, até o final do 3º ano do ensino fundamental. Como é que eles cobram de pegadinha nisso aqui? Porque a BNCC, ela vai dizer que o foco na alfabetização é no 1º e 2º ano do ensino fundamental, ok? A BNCC, ela vai dizer que o foco na alfabetização é o 1º e 2º ano do ensino fundamental. O plano, ele vai dizer que na meta 5, a ideia é alfabetizar todas as crianças no máximo até o final do 3º ano. Rafaela, qual é a resposta certa? O que a pergunta te perguntar. Se a pergunta te perguntar de BNCC, foco na alfabetização, 1º e 2º ano. Se a pergunta te perguntar de Plano Municipal de Educação, ele vai estar dizendo que vamos alfabetizar no máximo até o final do 3º ano do ensino fundamental. Tranquilo? Tranquilo isso aqui. Coisa tranquila. Coisa pouca, coisa pouca. Quais estratégias vamos fazer aí? Vamos potencializar os processos pedagógicos da alfabetização por meio, e aí você foca nisso aqui, ó. Formação integrada entre os profissionais que atuam nas turmas de 5 anos da educação infantil e no 1º ano do ensino fundamental. Mas, Rafaela, a educação infantil não alfabetiza, que você falou? Falei. Só que a BNCC e também, né, outros documentos, eles vão dizer o seguinte: não dá para ter ruptura. Quando a criança sai da educação infantil, tem uma ruptura e vai para o ensino fundamental.
Então, com a intenção de não ter essa quebra, vamos fazer uma formação com a galera que está no grupo 5, com a galera que está no primeiro ano, vamos fazer uma formação aí com essa galera, e aí essa formação não é para alfabetizar, essa formação é que os processos de aprendizagem, eles se integrem, eles têm aí uma progressão, ok? Assegurar experiências curriculares comprometidas com formação crítica dos estudantes, com o tema de educação ambiental, educação ético-racial, indígena, quilombola, processo de apropriação da leitura e da escrita, em consonância com as políticas públicas educacionais. Beleza? Meta 6. Vamos falar sobre educação em tempo integral. Oferecer uma educação em tempo integral, no mínimo 50% das escolas públicas. Então, no mínimo 50% das escolas públicas precisam oferecer educação em tempo integral, para poder atender pelo menos 25% dos estudantes da educação básica. Quais estratégias? Eu tenho aí, garantir a instituição de uma comissão de natureza técnica. O que essa comissão precisa fazer? Essa comissão ela vai ser propositiva, mobilizadora e de assessoramento e de consultoria para poder planejar e acompanhar a implantação da educação integral no município de Cariacica. Eita, que saiu torto aqui agora. Então, eles vão acompanhar, propor, mobilizar as implantações da educação integral de Cariacica. Quem vai fazer parte dessa comissão? Representantes do poder público, da sociedade civil, do sindicato, do Ministério Público, do COMEC, que é o Conselho Municipal de Educação de Cariacica, da comunidade escolar a ser composta num prazo de 6 meses na publicação deste plano. Meta 7, nós vamos falar sobre qualidade da educação básica. Então, é fomentar essa qualidade em todas as etapas e modalidades, apoiando nos indicadores educacionais e disponíveis em âmbito nacional, estadual e municipal. Objetivando o quê? Qual é o objetivo? Melhoria do fluxo da aprendizagem escolar. E aí, o que eu vou fazer para poder garantir essa qualidade? Vou assegurar no 5º ano de vigência desse plano, que pelo menos 60% dos estudantes do ensino fundamental tenham alcançado o nível suficiente. Então, olha só, 60% pelo menos tem que alcançar o nível suficiente, ok? E os outros 40%, Rafaela? Pelo menos o nível desejado. Então, 40% o nível desejável, ok? Essa é uma das estratégias para poder fomentar a qualidade da educação. Outras estratégias no último ano de vigência desse plano, que todos os estudantes do ensino fundamental tenham alcançado o nível suficiente de aprendizagem, em relação aos direitos, aos objetivos de aprendizagem, e que 90% pelo menos seja o nível desejado. Outra situação, no último ano de vigência deste plano, fazer uma busca ativa escolar e que essa busca ativa, no último ano de vigência desse plano, que a busca ativa escolar tenha êxito de no mínimo 80% dos estudantes, Por quê? Porque percebemos que muitos estudantes evadem, muitos estudantes somem da escola. Então, a ideia é que no último ano de vigência, a busca ativa que é realizada, ela tem um retorno positivo de, no mínimo, 80% dos alunos, tá? Manter um setor de acompanhamento das avaliações externas também para poder melhorar a qualidade dentro da Secretaria Municipal de Educação, num prazo de 2 anos, a partir da vigência deste plano. Meta 8. Elevar a escolaridade média da população que não teve acesso na idade regular, para a gente poder alcançar aí, no mínimo, 12 anos de estudo dessa população. Quais estratégias eu posso fazer? Fazer ele ofertar matrículas
gratuitas na educação profissional e técnica, tá? E promover uma busca ativa do público-alvo da EJA, para eles poderem ser inseridos na política educacional, com ação integradora nas áreas de educação, assistência social, saúde e diversos conselhos e os espaços de proteção de direito, tanto à juventude quanto dos idosos, porque não tem só jovem na EJA, tá? É juventude e idoso. Meta 9. Vamos elevar a taxa de alfabetização. Mas, Rafaela já falou de alfabetização. Mas aqui a gente está falando da alfabetização da galera com 15 anos ou mais, tá? Então, vamos elevar ou manter, né, uma taxa de alfabetização da população com 15 anos ou mais para quanto? Vamos elevar, mas vamos elevar para quanto essa bagaça? Para 93,5% até 2019, tá? A fim de universalizar a alfabetização e reduzir em 50% a taxa de analfabetismo funcional. Tenho aí 8 estratégias ao todo e dentre essas estratégias eu tenho fazer ações de atendimento ao estudante, né, da EJA, por meio de programas suplementares, tá? Como transporte, auxílio tecnológico, alimentação, saúde e também atendimento oftalmológico, fornecimento gratuito de óculos e em articulação com a área da saúde. Isso você não sabia, né? De ofertar óculos, ter atendimento oftalmológico. Então é bom você gravar isso aí, porque geralmente vem aquilo que a gente não sabe, né? Então, não é que não sabe, é aquilo que causa estranheza. Eu não vi isso na LDB. Claro que a gente está falando do plano, né? O plano tem um quê a mais aí, ok? Meta 10. Oferecer no mínimo 25% das matrículas da EJA na educação profissional, ok? Então, no ensino fundamental, em articulação com as instituições públicas e articular uma ampliação disso também para o ensino médio. Então, aqui eu estou falando da educação profissional. Dentre as estratégias, eu tenho ampliar oportunidades dos profissionais dos jovens, dos adultos e do idoso com deficiência, com transtorno global do desenvolvimento, com altas habilidades ou com superdotação e baixo nível de escolaridade, por meio de um acesso à EJA integrada à educação profissional. Meta 11. Articular e buscar para que haja uma triplicação. Esse povo gosta de número, né? Gosta de um número, de uma porcentagem, de um quê? Então, ó, articular e buscar para que haja uma triplicação das matrículas de educação profissional e técnica de nível médio. Ó, o nível médio voltando aí, tá? Assegurando uma qualidade da oferta e um alcance de pelo menos 50% da expansão do ensino público. Dentre as estratégias, eu tenho monitorar a oferta de matrícula gratuita de educação profissional e técnica de nível médio pelas entidades privadas de formação profissional e vinculadas também ao sistema sindical e entidades sem fins lucrativos, para poder atender a galera com deficiência, com atuação exclusiva na modalidade, garantindo uma bolsa de permanência. Beleza? Meta 12. Na meta 12, eu quero aí ampliar, em parceria com o Estado, é claro, não podemos esquecer, eu quero ampliar a taxa bruta de matrícula na educação superior. Ah, vocês acharam que eu não ia falar, não? Da educação superior? Tá aqui, ó. Educação superior. Vou ampliar isso aí para 50%. Por que isso? Porque eles viram que a galera estava saindo do ensino médio e não estava indo para a faculdade, minha gente. Então, a gente precisa fazer ali um ziriguidum para poder colocar essa galera na faculdade. Então, vamos ampliar essa taxa de matrícula na educação superior para 50%, uma taxa líquida, né? E 33% da população, taxa bruta,
50% e 33% de taxa líquida. Para quem? Para quem tem 18 e 24 anos. E não é só colocar a galera lá dentro da faculdade, não. É assegurar uma qualidade da oferta e da expansão para pelo menos 40% das novas matrículas, ok? Quais estratégias? Vou criar e disponibilizar um acervo virtual de referência bibliográfica, audiovisual, da Biblioteca Pública Municipal, priorizando o conteúdo histórico, político e cultural de Cariacica, para poder contemplar os estudantes da educação básica e do ensino superior, assegurando aí uma acessibilidade às pessoas com deficiência, transtorno global de desenvolvimento, altas habilidades e superdotação. Então, não é só disponibilizar um acervo virtual, não. Eu vou disponibilizar um acervo virtual, mas eu também vou garantir acessibilidade, tá? Porque aqui a gente não tá para brincadeira. Meta 13. Vamos elevar a qualidade da educação superior, tá? Como? Estimulando uma ampliação de mestres e doutores no corpo docente. Hoje a gente já tem uma porcentagem mínima, né, de quantos mestres e quantos doutores precisam ter dentro de uma faculdade para poder dar aula. Então, aqui no plano, na meta 13, ele vai dizer, vamos aumentar a qualidade da educação superior, mas como que a gente vai fazer isso? Vamos estimular uma ampliação de mestres e doutores no corpo docente, né? E aí, como que eu vou fazer isso? Eu vou fomentar discussões para poder elevar a qualidade da educação superior por meio de um aumento gradual da taxa de conclusão média dos cursos de graduação presencial nas universidades para 90% e nas instituições privadas para 75% em 2020, ok? Meta 14. Vamos apoiar a ampliação do número de matrículas na pós-graduação stricto sensu. E aí pegou pesado, hein? Pegou pesado, Rafaela, o que é stricto sensu? Calma que eu trouxe para você, não se desespera não. Lato sensu é aquela pós que a galera faz, que nós temos aí no mínimo 360 horas. Isso é lato sensu. Stricto sensu é mestrado e doutorado, ok? Então, vamos voltar lá na meta? Vou apoiar a ampliação do número de matrícula na pós-graduação stricto sensu. Então, eu vou ampliar, né, o número de matrículas de mestrado e doutorado, ok? E aí eu vou estimular a participação de mulheres nesses cursos, em particular aqueles ligados ao campo da ciência, como química, física, matemática e engenharia, tá? Não só isso, estimular também implementação de ação para superar a desigualdade. Que desigualdade? Desigualdade étnico-racial, regional, favorecendo o acesso da população do campo, quilombola, comunidade indígena e programas de mestrado e doutorado. Vou também estimular uma promoção de um intercâmbio nacional e também um intercâmbio internacional entre instituições de ensino, pesquisa e extensão, ok? Calma que tá acabando, gente, são só 20 metas. Meta 15, eu vou garantir em regime de colaboração com a União, Estado, Município, e aí eu tenho um prazo de 1 ano para poder fazer isso, a política municipal de formação e valorização de todos os trabalhadores da educação e assegurar que todos os professores e professoras da educação básica possuam formação específica de nível superior, porque tinha aquela galera da época do magistério, lembra? Ó, galera que fez o magistério e foi dar aula nas classes de alfabetização, né? Então, com essa meta, eles vão falar, vamos colocar a galera que tenha faculdade, que tenha, né, curso de formação específica em nível superior, né, obtida em curso de licenciatura na área de conhecimento em que atua. E aí, quais estratégias eu posso fazer para isso, né? Alterar o pré-requisito. Para você poder entrar, para poder dar aula no município de Cariacica, tem que ter a licenciatura plena no mínimo.
Primeira coisa é alterar o pré-requisito. E o que eu faço com a galera que está lá dentro, gente? Instituir até o segundo ano de vigência desse plano, né, uma formação continuada para os profissionais de educação e servidores administrativos da educação básica. Meta 16. Eu vou fazer uma parceria com a instituição pública de ensino superior, o acesso ao curso de pós-graduação Lato Sensu, e aí você lembra? Lato Sensu, 360 horas no mínimo, não é mestrado e doutorado. Pós-graduação Lato Sensu para 100% dos professores da educação básica. Então, não só colocar a galera que está dando aula na educação básica em Cariacica com licenciatura plena, eu também quero colocar que eles tenham pós-graduação Lato Sensu, ok? E aí, o que eu posso fazer? Garantir e ampliar a oferta de licença remunerada destinada ao curso de pós-graduação stricto sensu. Então, não é o Lato Sensu, tá? Aqui nós temos o Lato Sensu e o stricto sensu, beleza? Eu vou fazer parceria com a faculdade para poder que os professores tenham pós-graduação Lato Sensu e stricto sensu. Mas e a licença remunerada? É só para stricto sensu. Eu tenho língua presa. Stricto sensu, tá, gente? Então, fazer uma licença remunerada, o professor que está ali, que é efetivo, que vai fazer mestrado, ele pode entrar com pedido e ter uma licença remunerada enquanto ele está fazendo esse mestrado, tá? E aí tem legislação específica para isso. Então, vamos aí fazer licença remunerada para essa galera, né? Aos trabalhadores da educação básica da rede pública municipal de Cariacica, em legislação vigente. Meta 17, vamos valorizar a galera, né? Tá tão desvalorizado. Vamos valorizar esses professores, né, e os profissionais da rede pública de educação básica. Vamos equiparar o salário dessa galera com os demais profissionais, com uma escolaridade equivalente a nível nacional. E aqui eu estou falando de quê? Eu estou falando de piso salarial. Constituir fórum permanente com representação do Estado, do município e dos trabalhadores da educação para acompanhar a atualização progressiva do valor do piso salarial nacional para os profissionais da educação básica, da rede pública. Meta 18. Assegurar a existência e aplicação de quê? De plano de carreira. Então, a meta 18 vai falar de plano de carreira. Inclusive, tem uma lei específica sobre isso que vai cair no concurso de Cariacica, tá? Então, meta 18, vamos assegurar a existência e aplicação do plano de carreira para os profissionais da educação da rede pública. E aí eu vou estruturar a rede pública de educação básica de modo a buscar, no decorrer de 2 anos de vigência desse plano, 90% no mínimo dos profissionais do magistério e 50% no mínimo dos profissionais da educação não docentes sejam ocupantes de cargo de provimento efetivo. Então, o que eu quero aqui? Eu quero elevar o número de galera efetiva no município, ok? Meta 19, vou falar da gestão democrática, aperfeiçoar a gestão democrática com processo de escolha de diretor, potencializar a participação da comunidade, né, com base nas normas emanadas no Conselho Municipal de Educação. E para isso eu posso implementar e fortalecer política de apoio e de formação aos conselheiros e os conselhos de educação da escola, acompanhamento de controle social do Fundeb e conselho de alimentação escolar e outros, ok? Tranquilo, né, gente? Vamos seguir. Se você tá cansado, pausa o vídeo, dá uma respirada, mas já estamos acabando. Olha aqui. Outra estratégia, criar o CACS. O que é o CACS, gente? Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb, em substituição à Câmara do Fundeb vinculada ao Conselho Municipal de Educação de Cariacica. Em quanto tempo? Em até 1 ano, a partir da publicação das alterações
deste plano. Meta 20, última meta, investir no mínimo 30% em 2022 e no mínimo 35% em 2023 das receitas de imposto na manutenção e desenvolvimento da educação pública. Então, olha só, lembra lá do mínimo que diz na LDB que o município precisa aplicar na educação? Aqui no plano, eles querem aumentar esse mínimo. Então, vamos colocar em 2022, vamos aplicar no mínimo 30%, e em 2023, vamos aplicar no mínimo 35% desses investimentos em educação. E aí, qual estratégia que eles colocam aqui? Estudar a possibilidade de que 75% dos recursos resultantes do Fundo Social do pré-sal, dos royalties e da participação referente ao petróleo e à produção mineral, a fim de garantir que sejam investidos na manutenção e remuneração profissional e no desenvolvimento do ensino público municipal. Ok? Eu posso também garantir estratégias políticas e planos que busquem implementar os princípios do manifesto IFLA-UNESCO para a biblioteca escolar, assim como desenvolver esforço progressivo para universalização das bibliotecas escolares nas instituições de ensino. Então, a ideia é que vamos colocar a biblioteca na instituição de ensino? Vamos. Sendo respeitada a profissão do bibliotecário, bem como garantir recurso financeiro para sua manutenção. Então, não é só colocar biblioteca, é colocar bibliotecário também, tá? E aí, buscar garantir a implementação das diretrizes da Política Nacional do Livro, que trata a Lei 10.753, de outubro de 2003, assegurar recurso financeiro destinado à biblioteca para a aquisição de livro, bem como garantir a participação do bibliotecário no processo de escolha dos livros. E aí, a gente fecha essas 20 metas, né? E nós temos simulado. Bom, vou deixar o simulado para vocês lá na plataforma do curso do concurso de Cariacica. São 10 questões comentadas. Se você quer ver esse simulado, se você quer ver eu comentando 10 questões sobre Plano Municipal de Educação de Cariacica, né? Entra aqui no link da descrição e vem estudar comigo no curso preparatório para o concurso de Cariacica. Eu espero que a aula tenha sido proveitosa para vocês. Nos vemos em outras aulas ou no meu Instagram, as redes sociais estão também aqui embaixo. Entre em contato comigo, vem estudar comigo ou vem interagir, deixa o like se você gostou, comenta se você gostou da aula e boa prova, bons estudos, rumo à efetivação. Tchau, pessoal!